Quando se observa os indivíduos mais ricos vivos hoje, os líderes nas paradas são os bilionários da tecnologia, como Jeff Bezos e Bill Gates. No entanto, o empresário mais rico que já viveu faleceu há quase um século. Neste vídeo, exploraremos um império comercial tão vasto que, mesmo após 100 anos de progresso tecnológico, nenhum homem conseguiu superar seu fundador. Esta é a história da Standard Oil, uma gigante fundada por John Rockefeller. Uma figura complexa e multifacetada, emerge como um dos personagens mais influentes da Revolução Industrial nos Estados Unidos. Seu patrimônio? Gigantesco! Sejam bem-vindos ao canal A História do Poder. Se você é um curioso pela história da humanidade, não perde mais tempo e já se inscreve nesse canal, além de ativar o sino das notificações para não perder nenhum vídeo. O seu like também é muito importante para nos apoiar a trazer mais vídeos dessa forma. Sem mais enrolações, vamos para o vídeo. As origens do maior monopólio petrolífero da história têm raízes bastante modestas. Tudo começa em 1839 com o nascimento de John Rockefeller em Nova York. Sendo o filho mais velho de um comerciante viajante, cuja identidade profissional era um médico botânico, que, na realidade, comercializava medicina homeopática do século XIX. Pode-se pensar que uma família que construiu uma fortuna tão grande teve homens influentes como base, não é? Mas não. O pai do homem que viria a ser o primeiro bilionário do mundo era um vigarista que viajava pelos Estados Unidos vendendo às pessoas poções inúteis que ele dizia servir para fins medicinais. Apesar disso, John, que foi criado pela mãe, já que o seu pai mal voltava para casa, cresceu aprendendo a negociar e a tirar o máximo proveito de cada centavo desde a infância. Mas fazendo isso com trabalho honesto. A família de John levava uma vida nômade, mudando-se frequentemente de lugar. Quando a família se estabeleceu em Cleveland, Ohio, em 1854, John teve a oportunidade de frequentar uma escola adequada. Contudo, menos de um ano depois, ele abandonou os estudos para trabalhar como contador em um escritório local de corretores de produtos. Após 2 anos, insatisfeito com a falta de aumento salarial, John iniciou sua própria corretora. Com um empréstimo de $4.000, uma quantia enorme na época, John começou a negociar feno, grãos e carnes. Seu primeiro ano registrou vendas de $500 mil, um grande sucesso. No entanto, em 1859, a descoberta do primeiro poço de petróleo americano a apenas 100 milhas de Cleveland mudaria sua vida para sempre. John percebeu que os maiores lucros estavam no refino do petróleo, não na perfuração. Ele esperou até 1863 para o governo construir uma linha férrea conectando os campos de petróleo à cidade. Quando essa linha foi construída, John estava preparado com uma equipe de especialistas e parceiros. Ele não apenas refinou o petróleo com eficiência, mas também explorou os subprodutos para aumentar os lucros. Em um período de 2 anos, a refinaria de Rockefeller alcançou um valor superior a $70 mil, posicionando-se entre as maiores em Cleveland. Contudo, John não estava satisfeito. Em 1865, existiam 26 refinarias concorrentes, mas dentro de 5 anos ele havia adquirido todas, exceto 4 delas. Diante do crescimento exponencial de seu empreendimento, John incorporou a empresa como Standard Oil of Ohio em 1870. Para persuadir os poucos concorrentes restantes em Cleveland, John adotou uma estratégia astuta. Ao convidá-los para examinar seus registros contábeis, ele revelava que poderia suportar perdas muito maiores do que eles, tornando-os insolventes. Em troca de um preço vantajoso, John oferecia posições em sua própria empresa, colocando assim os líderes mais talentosos da indústria sob seu controle. O negócio de John expandiu-se para além das fronteiras de Cleveland, e até 1880 ele possuía refinarias em todo o nordeste dos Estados Unidos, refinando mais de 90% da produção de petróleo do país. Sua influência era tão significativa que ele negociava pessoalmente descontos com os proprietários das principais empresas ferroviárias para utilizar seus trens.
No entanto, as negociações de bastidores despertaram preocupações sobre a monopolização da indústria. Na década seguinte, empresários, políticos e a mídia atacaram a Standard Oil com crescente intensidade. Em 1892, John reincorporou a empresa em Nova Jersey, criando o Standard Oil Trust, que detinha participações em mais de 40 empresas locais. O auge da Standard Oil foi evidenciado pela construção de uma sede impressionante em Broadway. A empresa de John possuía 20.000 poços de petróleo, 4.000 milhas de oleoduto e empregava mais de 100.000 pessoas. No entanto, seu domínio começou a enfraquecer devido à descoberta de depósitos maciços de petróleo na Rússia e Ásia, bem como a promulgação do Sherman Antitrust Act em 1890. Após décadas de resistência legal, a Standard Oil foi considerada culpada em 1911 por práticas anticompetitivas, levando à sua divisão em 34 entidades separadas. Embora John Rockefeller tenha mantido participações nessas empresas, o evento mais lucrativo de sua vida, o valor estimado da Standard Oil em seu auge era de US$ 1 trilhão. Em 1911, o Supremo Tribunal considerou a Standard Oil culpada de práticas anticompetitivas e quebrou a empresa em 34 entidades separadas. Claro, John Rockefeller manteve sua participação nessas empresas até sua morte, e, na verdade, o rompimento foi o evento mais lucrativo de sua vida. Você vê que, ao longo do tempo, muitas dessas empresas se fundiram de volta umas com as outras. Hoje, a maior parte dos remanescentes padrão fazem parte da ExxonMobil, Chevron ou BP, que desde então tornaram-se empresas incrivelmente grandes. A propriedade de John Rockefeller dessas empresas sucessoras fez dele o homem de negócios mais rico que já viveu, com um patrimônio estimado de US$ 400 bilhões. Mesmo nos dias de hoje, ninguém bateu em Rockefeller na tabela de classificação. Nem o próprio Jeff Bezos parece provável conseguir isso. Inclusive, há uma coisa que Jeff Bezos tem que John Rockefeller não, apesar de todo o seu dinheiro, e isso é revelado no livro. As Cartas de Bezos, 14 princípios para crescer como a Amazon. A Amazon revolucionou a maneira como as pessoas fazem suas compras e foi a empresa que mais rapidamente atingiu a marca de US$ 100 bilhões em vendas. Mas ela não fez tudo isso se mantendo na zona de conforto. Nas cartas que escreveu aos acionistas, por mais de 20 anos, Jeff Bezos, fundador da Amazon, revelou como transformou sua empresa em um dos maiores casos de sucesso de todos os tempos. Conhecendo a fascinante história da Amazon, a mentalidade de Bezos e os poderosos princípios que ele aplicou para construir sua empresa, você irá entender a nova realidade e lógica dos negócios e tornar o seu trabalho ainda mais inovador, eficiente e bem-sucedido. Para ter acesso a esse livro, basta clicar no primeiro link da descrição. John D. Rockefeller faleceu em 23 de maio de 1937, aos 97 anos. A causa oficial de sua morte foi atribuída a um ataque cardíaco. Ele já tinha uma idade avançada na época de sua morte. Em meio às controvérsias, a história de John D. Rockefeller é uma narrativa fascinante que transcende os limites do tempo. Suas origens modestas, a construção de um império, as conquistas e o poder acumulado até sua morte são elementos que compõem o legado desta figura intrigante. Deixe seus comentários sobre o que achou desta análise e compartilhe suas reflexões sobre John D. Rockefeller.